Nuno, bem-vindo. Muito bem. Como estás? Tudo bem? Tudo em forma? Está tudo bem. E contigo? Também está tudo bem. Oi? Estou aqui a ver aqui a ajeitar a melhor forma. Está espetacular. Tranquilo. Então, Estamos prontos? estamos prontíssimos. Impecáveis. Aqui está. Nuno Pina aceitou ser o 10º convidado, portanto, a fechar a primeira temporada deste Physio Rock Com. Nuno, muito obrigado por teres aceitado o meu convite, ter vindo aqui este bocadinho e agradeço-te imenso perderes um bocadinho do teu domingo para vir falar um bocadinho. Claro que sim. Com todo o gosto. É um gosto e obrigado pelo convite desde já. Certamente vamos ter aqui uma ótima conversa. As pessoas que nos vão ouvir, espero que se divirtam também e que desfrutem desta conversa, como já tivemos bastantes, mas agora com alguma maior audiência. Agora em público, exatamente. É isso mesmo. Nuno, apresenta-te para quem não te conhece, se isso é possível. Se for possível alguém não te conhecer, apresenta-te só um bocadinho. Lá estás tu. Olha, basicamente, então, sou um rapaz de 28 anos, venho das Caldas da Rainha, estou a morar em Lisboa já há 11, sou fisioterapeuta, teu colega. Neste momento integro o departamento clínico como fisioterapeuta do basquete, do Sporting. Estou no Comitê Olímpico, na missão rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Neste momento já não é Tóquio 2020, será Tóquio 2021. E basicamente tenho um projeto privado que me dá enorme gozo e gosto, que é a Forfisio, e que tenho feito prática privada desde 2014, ligado muito também à prática da fisioterapia desportiva e musculoesquelética, onde eu gosto de trabalhar. Maravilha. Nuno, tu tens um progresso muito interessante e tens um caminho desde o tempo de atleta, porque poucas pessoas sabem, ou se calhar algumas sabem, que tu foste um atleta a sério. Conta lá aqui mais ou menos ao pessoal o que é que se passou na tua vida antes da fisioterapia. Opa, basicamente, sim, pode-se dizer que foi um atleta a sério. Mais a sério ainda foi o meu irmão, mas de qualquer das formas, eu pratiquei natação desde novo, mas pá, basicamente o desporto sempre esteve presente na minha vida. A natação foi o desporto que mais ocupou o tempo na minha carreira desportiva, mas basicamente sempre estive ligado à prática. A natação foi talvez não só a que tive ligado mais tempo, mas também a modalidade que me permitiu conhecer de perto as exigências do desporto de competição, as exigências das rotinas diárias, do compromisso desportivo, muitas vezes do cansaço, da fadiga, e que hoje me permite também perceber outras coisas, como as lesões, como a importância das rotinas preventivas. Pá, basicamente foi um trajeto muito porreiro. Iniciei a minha prática em Rio Maior, no Clube de Natação de Rio Maior, depois vim para a Benedita, Sport Clube de Natação, e entretanto, quando vim para a faculdade estudar fisioterapia, em 2009, vim representar o Sporting, onde ainda tive uma época desportiva, mas pela exigência do compromisso académico e também desportivo, depois decidi ausentar-me. Pá, desde aí pratiquei rugby de sevens, pratiquei um ano de kickboxing, mais recentemente ainda me pus aí numas aventuras aí com a malta a jogar à bola, obviamente agora sem compromisso nenhum, e no ginásio, obviamente, como toda a gente pode e tem acesso e deveria até fazer. Mas basicamente tem Ok. sido giro. Nuno, diz-me uma coisa, essa tua passagem pela alta competição, achas que isso mudou a tua forma de ver a fisioterapia de alta competição? Pá, basicamente deu-me a entender a realidade na primeira pessoa. É assim, da minha perspectiva como atleta, não tive a oportunidade, por exemplo, de experienciar grandes palcos, como por exemplo o meu irmão teve, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, mas obviamente que me deu a oportunidade de ir lá fora, de ir a campeonatos nacionais, a poder competir para ganhar, e isso basicamente já eleva um bocadinho a fasquia. Basicamente nós podemos muito categorizar o treinar para a saúde, o treinar para conseguir continuar a treinar e basicamente o treinar para ganhar. E dentro do treinar para ganhar, eu acho que aí faz um bocadinho a ponte daquilo que atualmente eu faço na prática clínica como fisioterapeuta. E essa parte ajuda-me a entender. Na natação, como estive ligado com fisioterapeuta na natação ainda praticamente quase 5 anos e meio, na Federação de Natação cerca de 5 anos e 2 ou 3 meses,
mas que foi uma prática rica e aí eu consegui fazer tipo a passagem. Vejo aqui nadadores como a Beatriz Viegas, que acabou agora de entrar, que foi a minha nadadora, que tive o prazer de trabalhar com ela e que basicamente esses sim ao dia 2 continuam, por exemplo, integrados no centro de alto rendimento e aí pude fazer um acompanhamento de perto, não só como físio, mas como tutor. Ou seja, orientação social, académica, desportiva, e aí sim pude usar em pleno aquilo que fui aprendendo enquanto atleta, aquilo que me fez falta e tentar dar à malta essas mesmas competências. Achas que é importante dentro daquilo que é a nossa profissão e dentro do nosso raio de ação haver essa capacidade de fazermos esse apoio mais global, não sermos só o fisioterapeuta, mas fazer esse apoio social que tu estavas a falar, ou seja, falarmos um bocadinho da nossa experiência e tentar entrar um bocadinho mais naquilo que é o atleta? Exatamente. Pá, eu acho que isso é muito importante, nós conseguirmos fazer esta ponte. E, sobretudo, quando nós estamos no alto rendimento, deixamos-nos muitas vezes absorver pela ânsia do resultado. Okay. Não é? Porque, basicamente, é o que vale. Não é? Se nós queremos competir para ganhar, o sucesso é ganhar. O insucesso é perder. E, no meio deste processo, acho que é importante nós conseguirmos diferenciar muitas vezes que estamos a tratar uma pessoa e não estamos a lutar só por uma taça, ou por uma medalha, ou por um título. E basicamente, nesse processo como pessoas e como ex-atletas e como profissionais, nós conseguimos fazer ou devemos conseguir transmitir aos nossos atletas essa importância de que, de facto, primeiro somos pessoas, somos atletas e que competimos para ganhar. Não deverá ser o contrário. Competimos para ganhar e lá pelo meio, sou uma pessoa e tenho algumas necessidades. Isso perde-se um bocadinho pelo caminho na alta competição. Tu sentes isso? Que tanto seja de esportes individuais como coletivos, perde-se um bocadinho essa noção de que nós estamos a tratar de pessoas e que não deixam de ser pessoas, apesar de queremos ganhar taças, medalhas, Liga dos Campeões, campeonatos, etc. E fizeste uma referência muito importante, Roque. É que muitas vezes nós metemos no mesmo saco. E eu compreendo essa colocação no mesmo saco entre desportos individuais e coletivos. Eu pratiquei praticamente toda a minha vida desportos individuais, gosto de praticar desportos individuais e atualmente estou a aplicar prática em desportos essencialmente coletivos. Antes da natação passei pelo futebol, uma passagem breve, mas também tive no hóquei patins, que também sim foi uma, assim como tiveste, não é? Mas basicamente nós na altura ainda não nos conhecíamos mas cruzámos e cruzámos por aí nesses terrenos, é verdade. Mas, ou seja, o desporto coletivo e o desporto individual têm necessidades específicas diferentes. Por exemplo, eu ainda hoje via uma notícia do Michael Phelps e que saiu num jornal de referência, pois acredito que seja verdade. Por exemplo, o Michael Phelps, que é um nadador mais medalhado nos Jogos Olímpicos, há quem o intitula o rei do Olimpo, que teve sérios problemas agora com esta parte da quarentena, do isolamento. Ou seja, ele parece que começou a reviver memórias de processos de treino em que tinha que estar super focado, tinha que estar completamente descontextualizado da família, dos amigos, etc., para se focar no treino, ou seja, focar para ganhar. Certo. Acho que nos desportos coletivos isso não acontece tanto, porque no mínimo tu tens os teus colegas que estão a passar o mesmo do que tu. E enquanto que no desporto individual não, porque podemos todos correr, mas eu corro 100 metros e o meu melhor amigo corre 1500. O meu processo de treino e o meu objetivo pode ser em momentos diferentes, o que me permite, de uma forma igualmente focada, mas mais solitária, atingir o meu objetivo. Pronto, e a solidão é uma coisa que pode dar a volta à cabeça a uma pessoa. E nesse sentido, acho que nós, fisioterapeutas, por exemplo, e outros profissionais, como por exemplo, vejo agora aqui o nosso colega João Francisco a entrar. Está, é o próximo, esse é a próxima vítima, ele não sabe, mas vai ser. Aí está o grande. Diz adeus, depois já vais ver, pimba. Que basicamente também tem esta experiência, que pode contá-la e muito mais rica na primeira pessoa, mas que de facto nós termos esta visão em desporto coletivo e individual ajuda-nos a perceber muitas vezes como é que nós podemos chegar à pessoa. E num momento de adversidade como a lesão pode ser importante. Ok. Ou seja, basicamente no desporto de alta competição individual é só bom para, no fundo,
para a equipa técnica, porque está focada num só atleta. Porque tudo o resto é uma canseira para a cabeça do atleta, não é? Ou seja, ele não tem como partilhar momentos de dor, momentos de prazer, momentos de menos prazer. Não há ali grande fenómeno, não é? Enquanto quando acompanhamos as equipas de alta competição coletivas, todos eles têm aquele momento de vão para o quarto, ou seja, nunca estão sozinhos num quarto, têm sempre alguém com quem partilhar informação, os jantares e os almoços são sempre em convívio. É um bocado assim, não é? Um bocado essa solidão assusta um bocadinho o atleta, não é? Sim, isso aí parece-me ser relevante nós metermos sempre em equação, porque nós muitas vezes somos tão envolvidos, por exemplo, na estrutura, na patologia, de como é que eu vou resolver este problema e descuramos toda uma outra panóplia de assuntos que estão por trás. Por exemplo, eu posso partilhar contigo uma experiência que acho que é relevante aqui para a malta que nos vê, que, por exemplo, foi o acompanhamento de estágios em altitude. Para quem não sabe o que é um estágio em altitude, basicamente é quando uma comitiva ou um atleta acompanhado pela sua comitiva se desloca para um centro de treino que normalmente é alto do ponto de vista geográfico e que permite uma menos exposição ao O2, pá, e basicamente, aquilo tu vais para treinar. E quando tu vais para treinar, por exemplo, o centro de alto rendimento que eu tive o prazer de ir por 3 momentos, por 3 vezes, o número mínimo de dias fisiologicamente estipulado para tu poderes lá estar para teres ganhos fisiológicos são 21 dias. Portanto, 21 dias lá vais ter que estar. E por norma, aquilo é muito solitário porque é praticamente para desportos individuais, é no meio de uma serra cheia de neve. Portanto, eu, por exemplo, tive um momento em que estive lá 22 dias, só consegui ir vir à rua 2 vezes. Todos os outros 20 dias. Isso foi um treino para o Covid, basicamente. Opa, digo-te, olha, vi muitos atletas a partilhar que o isolamento para eles já não, e a quarentena já não era novo. E basicamente atletas, e depois vejo outros profissionais, como por exemplo militares ou pessoal que está ligado a uma carreira ligada a essa via, pá, a dizerem que de facto isto para mim já não é novo. E para eles não era novo. E para mim ajudou-me a perceber de que, pá, quando tu estás 21 dias só focado na mesma coisa, sem ver as pessoas, a comer a mesma comida quase todos os dias, a treinar na mesma piscina, ou a treinar na mesma pista, no mesmo ginásio, no mesmo quarto, na mesma casa de banho, opa, submetido a alta pressão pela intensidade do treino, porque entre nós não é fácil dar o máximo todos os dias. As pessoas não estão biologicamente preparadas para dar o máximo todos os dias, ir ao extremo todos os dias, e lá vais, sobretudo com menos oxigênio para pensares, portanto, centralmente estás mais exposto a que aquilo não corra bem. Claro. E aí foi literalmente a maior experiência que tive em termos de exposição à importância de que o contexto molda a pessoa. Claro. E nessa perspectiva, ao dia 2, por exemplo, desporto coletivo, aparece-me uma lesão no joelho, um LCA, uma ruptura de ligamentos, o que for, outra ruptura de ligamentos, uma ruptura meniscal, o que for. Esta experiência deu-me também a sensibilidade para, no momento zero, que muitas vezes a gente só se apercebe de algo quando está numa direção incorreta, não é? Quando o gajo começa a dizer, estou farto disto, não quero mais isto, isto logo tinha-me a acontecer a mim, logo fui eu, aquele gajo me mandou uma joelhada, a culpa foi dele e agora está-me a acontecer isto tudo. Não, é no momento zero começar a reunir equipa ou sensibilidade do ponto de vista do profissional para começar a ajudar aquela pessoa do ponto de vista social. E isso é muito importante. Ou seja, nós não podemos, eu tenho vindo a insistir nisto, e principalmente quando acompanho estagiários, etc., não podemos, no fundo, separar a pessoa daquilo que é a lesão, ou separar a lesão da pessoa. Portanto, enquanto nós continuarmos a ver isto de uma forma biomédica, nunca vamos fazer fisioterapia, mas simplesmente prestar um cuidado de saúde. E eu quero ver a fisioterapia como algo muito mais do que uma simples prestação de um cuidado de saúde. Não desfazendo as outras profissões, mas nós passamos muito tempo com os nossos utentes, sejam eles atletas ou não atletas, nós passamos imenso tempo com eles. Portanto, não é só uma consulta, nós não estamos com eles um dia a 1 hora. Nós estamos, se calhar estamos sem eles um dia inteiro durante a semana, mas de resto estamos sempre a acompanhar os nossos atletas e cada vez mais eu acho que é importante este feedback que tu estás a dar da noção social e de termos a noção de que tratar um atleta é também tratar uma pessoa. Ou
Claro, seja ela que pessoa for, não é? exatamente. E que obedece a vários tipos de construções familiares, que obedece a vários tipos de noções sociais, que pode ser estrangeiro e estar cá completamente desamparado. Tudo isso conta para um processo de recuperação, ou não? Tenho exatamente a mesma ideia que estás a partilhar e acho que é super pertinente isso. E nós que trabalhamos com atletas que são estrangeiros e atletas que são portugueses, nós muitas vezes conseguimos visualizar isso mesmo. Ainda esta época tive uma lesão importante de um jogador estrangeiro. Pá, e basicamente tu vais a ver, e eu estou no basquete, muitas vezes a gente olha para cima, normalmente eu olho sempre para cima. Sim. Quando vejo um atleta de basquetebol, pá, e por ter nas minhas mãos um atleta de 2 metros que veio de um processo cirúrgico, pá, e que parece já preparado, pá, para ultrapassar aquela adversidade, tu começas a ver, bem, este gajo só tem 24 anos e basicamente já está longe da família há cerca de um ano, e acabou de sair de um bloco operatório sozinho, para uma casa sozinho. A minha primeira pergunta é: como é que tu vais às compras? Não é? E isto de facto são necessidades que do ponto de vista do alto rendimento, nós poderemos não ser o profissional, porque ir às compras para comer, isso é para a parte do nutricionista. Não, isto é uma competência funcional. Tu não estás habilitado do ponto de vista funcional a deslocar-te, a mover-te, para ires às compras e voltares para casa. E estas questões, por exemplo, são importantes, e quem trabalha, por exemplo, com atletas de alto rendimento, fazem toda a diferença e começam a elencar aquilo que possa vir a ser uma intervenção de sucesso, neste caso da nossa parte, ou um extremo insucesso. E Porque não isso foi também, porque eu... Sim, sim, desculpa, mas, sim. porque isso também leva à própria predisposição do atleta para a recuperação. Se ele vir em ti aquele terapeuta que não só está preocupado com o joelho dele neste caso, mas também com toda a parte que está à volta dele, ele acaba por criar um compromisso contigo, não é? Uma necessidade de, no fundo eu tenho que fazer com que isto corra bem para mim, mas para ele também. Portanto, ganhas confiança ao ter esse tipo de cuidados, não? Exatamente. Pá, ganhas empatia com, neste caso, com o teu atleta, que pode ser numa perspectiva de cliente ou doente, mas aqui chamemos-lhe atleta. Pá, isso é importante. Isso é importante. Ele tem que confiar em ti. Existe uma equipa, por exemplo, de basquetebol nos Estados Unidos, a NBA, que gosta muito de pôr nos cartazes que é We trust the process. Basicamente, o confiar no processo e confiar na pessoa é muito importante. E, acima de tudo, o processo é realizado pela pessoa, e as competências humanas dessa pessoa nesse momento não dependem só da formação académica, mas dependem também da formação da pessoa como ser humano, neste caso o fisioterapeuta como ser humano. E se tu já tiveste presente algumas experiências passadas que sentiste na primeira pessoa enquanto ex-atleta, ou já tiveste outras experiências como aquela que eu referia do centro de alto rendimento em altitude, pá, tu de facto no momento zero dizes assim, pá, não, o importante é perceber hoje, mais do que mobilizar o joelho e fazer uma mobilização contínua passiva, como está recomendado para a primeira fase desta recuperação desta lesão, não. É sentar e perceber, pá, como é que tu vais às compras, como é que tu estás, onde é que tu moras, como é que tu chegaste até aqui, como é que tu vais sair daqui. Pá, ou seja, este género de preocupação que depois pode ser escalado, e aí podemos procurar auxílio dos nossos colegas, médico, nutricionista, psicólogo, quem tem acesso a este tipo de colegas e de ferramentas, que acima de tudo as áreas são elas próprias ferramentas, acabam por ser importantes. E somos nós, fisioterapeutas, muitas vezes, o trigger para conseguir despletar esses mesmos recursos. Do ponto de vista. Uma questão. Sim, tu achas sim. que esta. Desculpa. Mesmo. Tu achas que esta nossa forma de ver a fisioterapia, portanto, nós somos uma nova geração de fisioterapeutas, nós podemos dizer isso à vontade, nós somos uma nova geração de fisioterapeutas. Tu achas que o facto desta nova geração de fisioterapeutas ver as coisas desta forma fará de nós uma melhor geração da fisioterapia? Pois. Essa é uma boa pergunta. Acho que, de certa forma, nós começamos a integrar cada vez mais a nossa perspectiva de competências profissionais mais ligadas ao modelo holístico e não outro.
e de facto isso permite que a nossa profissão, a certo ponto, tenha um aumento de valor. Se muitas vezes nós chegávamos a um departamento de fisioterapia, quer MFRs, quer contexto esportivo, quer outro contexto, como por exemplo agora o cardiorrespiratório está a ser muito abordado e bem, que é uma competência do fisioterapeuta promover a reabilitação dessa pessoa. Basicamente, o que nós conseguimos trazer com esta nova geração de fisioterapeutas é um conhecimento mais alargado daquilo que possa ser a evidência científica e que possa ser, sobretudo, centrar a pessoa, ter atenção à pessoa. Porque uma das coisas que me parece está aqui a fazer o filtro ao dia de hoje, mais do que se calhar há 20 ou 30 anos, porque há 20 ou 30 anos, e não vou estar com rodeios, eu venho de uma terra que ao dia de hoje ainda não tem rede telemóvel. Portanto, eu acabei de chegar a Lisboa neste momento para ter esta chamada contigo, se eu não tinha internet. E basicamente, na minha terra, ouvia-se falar da minha vizinha que ia todos os dias ao massagista do Sporting, que na altura era fisioterapeuta, mas não havia este conhecimento da comunidade, e ao massagista do Sporting, porque o gajo é que tratava os atletas e, entretanto, ia a tratar a ela e aquilo, levava um valor de produção, ela fazia 1h10 de carro para um lado, 1h10 de carro para o outro. Pronto, ou seja, ao dia de hoje isto já não é necessário, porque, de facto, já há maior consciência social de que, primeiro, isto é uma profissão e chama-se fisioterapia ou fisioterapeuta, neste caso o profissional, e que, de facto, nós já mostramos competências por isto mesmo, rigor científico, e mais conhecimento e awareness da sociedade que nós existimos e estamos cá para este tipo de funções. Isto permite-nos dizer que nós estamos numa era mais recente, enquanto fisioterapeutas, mas isso também nos traz responsabilidade. O pior do que o Obama dizia quando lhe deram o Prémio Nobel da Paz. O gajo não fez nada extraordinário. Ao mesmo tempo, fez uma ação que estava de encontro àquilo que ele achava que eram as competências do cargo dele, como nós fazemos fisioterapeutas todos os dias, e atribuíram um prémio. Prémio veio-lhe dar mais responsabilidade. Ou seja, ao dia de hoje eu posso ver isso dessa forma. As pessoas confiam mais em nós, já não vão fazer 210 km para serem tratados, fazem só 20 e vão ali ao filho de não sei das quantas, que entretanto é fisioterapeuta e abriu uma clínica, um gabinete privado de fisioterapia e vai lá. Mas ao mesmo tempo isso também dá responsabilidade a esse rapaz ou esse profissional que lá está, ou essa rapariga, obviamente, que lá está a prestar esse serviço. Tu chegaste ao Sporting, ou seja, eu conheci-te lá, não é assim, pessoalmente, já sabia quem eras, como é óbvio, mas pessoalmente conheci-te lá. Como é que foi essa chegada ao Sporting? Olha, boa. Como é que foi essa chegada ao Sporting? Olha, lembro-me como se fosse hoje. Eu estava muito bem numa pausa em Málaga, isto era mais ou menos ali final de maio, início de junho, a fazer a preparação para o Campeonato da Europa de Júniores. E basicamente nós estávamos a treinar nas melhores instalações que eu já tive a oportunidade de acompanhar um processo de treino. Ao ar livre, palmeiras, à beira-mar, uma piscina à beira-mar, portanto logo aí começa fixe, com um tempo espetacular e tinha acabado de dar uma sessão de preparação para o treino. E basicamente foi uma sessão de mobilidade com a ativação uma ativação geral, uma ativação específica, eles tinham acabado de entrar dentro d'água. E normalmente quando é o período de aquecimento dentro d'água, ou seja, tem o período de aquecimento dryland fora d'água, depois tinha o aquecimento dentro d'água. Eu estava muito bem a fazer um rolo para as costas, estava a libertar um bocado as costas, recebe uma chamada, e basicamente foi uma chamada da direção do departamento de reabilitação, a perguntar se de facto tinha interesse ou conhecia alguém que tivesse interesse em assumir algum tipo de funções, nomeadamente que eram umas funções que elencaram no Sporting. E basicamente chegou assim, pelo que percebi, quem me contactou estava atento às redes sociais, portanto, conhecia-me sem me conhecer, foi esta a expressão utilizada, conhecia-me sem me conhecer, e que de facto isso foi importante, ou seja, ao dia de hoje, já o presidente da Associação de Antigos Alunos do Instituto Superior Técnico escreveu numa revista, há um tempo atrás, a dizer, ao dia de hoje não se importa ser bom, importa também saber comunicá-lo. E que de facto acho que isso foi o que contribuiu e bem, olha, por exemplo, como estes podcasts, olha, como estes meios de fóruns de partilha, e que promoves, por exemplo, muito bem e que trabalhas muito bem estes conteúdos, Roque, acho que isso ganha e dá força a nós profissionais,
mas depois inerentemente à nossa profissão também. Portanto, esta foi a via, foi assim que cheguei ao Sporting. Acredito que o que fiz antes também ajudou um bocadinho. Claro, sem dúvida. Eu conheci-te lá e percebo perfeitamente. És um apaixonado pelo treino, ou seja, atenção, quando eu digo apaixonado pelo treino, ele treinar, ele, Nuno, tu, Nuno, treinares, ponto número 1. Depois, um apaixonado pelo treino naquilo que é a parte científica ligada ao treino, portanto, estudar o treino, o que é que se passa no treino e de que forma é que o treino pode ajudar enquanto fisioterapeuta. Porque, para quem não sabe, o Nuno, se não partilha todos os dias um artigo científico comigo, se calhar deve falhar para aí um dia ou dois da semana. Portanto, é uma autêntica biblioteca que me vai dando informação atualizada, fresquinha, bem fresquinha. Ele próprio diz, tu próprio dizes, não é? Olha, este é fresquinho e vamos ver que é recente para nós vermos as coisas de outra forma. E o facto de termos ali uma equipa, nós acabamos por conhecer formas diferentes de trabalhar. Conseguimos ver pessoas diferentes a trabalhar e partilhamos alguma informação, se não muita informação, seja ela científica, seja ela prática, seja ela do nosso dia-a-dia enquanto fisioterapeutas, e isso dá-nos um know-how completamente diferente. E eu cresci a ver um ícone da fisioterapia no desporto e felizmente eu hoje consigo dizer que existem vários ícones da fisioterapia no desporto. Concordas? Pá, concordo. Antes de mais, queria abrir aqui só um parênteses relativamente a esta parte dos ícones, que é uma parte que disseste atrás importante, que é, de facto, com a chegada ao Sporting, nós começámos a trabalhar em equipa e esse trabalho em equipa pode resultar de duas formas importantes. Uma, partilha de conhecimento atualizado, do ponto de vista científico, aí está os artigos que gosto de partilhar com a malta, mas também é importante receber bem as pessoas e isso foste 5 estrelas, até dava 10 estrelas numa escala de 1 a 5, a forma como recebeste, como teste à vontade e como nós constituímos uma equipa logo ao princípio. Acho que essa parte, não é acho, tenho a certeza que essa parte foi essencial para a constituição daquilo que a gente chama uma equipa de profissionais a trabalhar todos os dias juntos. Portanto, essa parte incrível. Depois, não só a forma como se recebe as pessoas, mas é a continuidade da forma como nós acolhemos as pessoas. Porque a palhaçada, portanto. Pode ser também a palhaçada, faz parte, é uma estratégia e olha, resultou muito bem. Pelo menos comigo foi top. Comigo e com os outros colegas que a gente sabe o feedback foi ótimo também. Da minha parte, acho que essa parte é muito importante, não só a parte científica, mas a parte humana, lá está, é muito importante para a constituição de uma equipa de sucesso. Relativamente às referências, olha, eu licenciei-me em 2014, não foi assim há tanto tempo, mas já foi há 6 anos. Vou agora para a minha 7ª época no alto rendimento e na altura, quando entrei no alto rendimento, que foi logo, basicamente tive a oportunidade de entrar, ou seja, acabei o curso em julho de 2014 e em outubro comecei logo a trabalhar no alto rendimento. Em dezembro fiz a minha primeira internacionalização, em que de facto eu tinha ali 2 ou 3 referências. Raul Oliveira, António Gaspar, e havia ali mais um outro nome, por exemplo, mas já era internacional. Ao dia de hoje, eu olho à minha volta e vejo referências na fisioterapia desportiva atualmente. É impossível a gente elencar apenas 2 nomes. Porque as áreas começam-se a distribuir e a categorizar de tal forma em que, de facto, por exemplo, na prevenção da lesão ou na redução do risco de lesão tens uma pessoa, mas, por exemplo, podes contextualizar noutra área. Por exemplo, o ombro, ou no pé, ou na anca, ou na natação, ou no hóquei patins. Ou seja, ou no futebol, tu neste momento podes tentar elencar 4 ou 5 de acordo com o que para ti são as referências. Mas acho que ao dia de hoje é muito mais difícil nós dizermos, a referência na minha profissão, António Gaspar, e digo-te, continua a ser uma pessoa de extrema referência, de extremo valor, assim como o Raul Oliveira, em áreas completamente distintas, atenção, apesar de estarem os dois na área da fisioterapia, um é muito mais académico, outro é muito mais do terreno e empreendedorismo, e que desta forma nós acabamos por conseguir ver que a nossa profissão está mais distribuída globalmente. E também é assim,
Eu acho que se abriram mais oportunidades. Há mais escalões, há mais modalidades, há mais informação, há mais respeito pela profissão e reconhecimento do que é um fisioterapeuta. Porque o que tu dizias há pouco é uma boa referência, que é, havia o massagista e toda a gente era massagista. Ainda hoje, nós, para muitas pessoas, somos os massagistas. Quer dizer, eu lembro-me de ser fisioterapeuta do Sporting Clube de na Velha e ser expulso não podia ser porque era da parte clínica, mas pronto, advertido, porque eu tinha escrito nas costas fisioterapeuta e o árbitro disse que ia chamar-me massagista. E eu meti na cabeça que não ia permitir que isso acontecesse porque eu tinha estudado bastante para não o ser. Ou melhor ainda, para ser uma coisa espetacular que era ser fisioterapeuta. E esse tipo de orgulho na profissão vai crescendo cada vez mais, pelo menos eu vejo isso. E quanto mais novos são estes fisioterapeutas de referência, e por isso é que eu te convidei para vir aqui, porque sem dúvida nós não podemos falar de tu foste modesto, mas eu não te deixo ser. É impossível nós falarmos de fisioterapia no desporto e fisioterapia de alto rendimento e não falar do Nuno Pina. Portanto, se isso é interessante perceber, como é que o miúdo, e acho que me permites com todo o respeito eu dizer isto, e tu percebes porque é que eu te digo isto, porque recebi-te de braços abertos com o meu irmão mais novo, portanto, para mim és o miúdo e por isso, com todo o carinho, é importante nós percebermos que como é que o miúdo é referência, ou já é referência em termos da fisioterapia no desporto. Isso quer dizer que os horizontes podem se abrir para muitas pessoas. E é importante os estudantes perceberem que têm que ser aquilo que desejam ser. E é importante nunca deixar de sonhar. É verdade, tal e qual. Eu aí corroboro a 100%, como em tudo o que disseste antes. Acho que é mesmo essa a via. Importa, tipo, para nós, e eu acho que isto é uma coisa que, por exemplo, vejo agora mais um colega fisioterapeuta aqui a entrar, que ainda por cima tem uma experiência internacional, neste momento está no estrangeiro, e que basicamente nós não poderemos conhecer fronteiras ou impor limites à partida. E olha, a Carolina também, fisioterapeuta, que está aqui connosco e a fazer um ótimo trabalho. Pois eu basicamente tenho uma opinião, isto é uma opinião, meramente da constatação que tenho feito da realidade atual, é que se nós conseguirmos refletir sobre o nosso papel, a nossa função, naquilo que nós fazemos todos os dias, nós de facto conseguirmos ser melhores profissionais. E tive uma pessoa que me disse isto, e basicamente, eu não tinha dito, mas quando entrei no Hockey Patins, tive a oportunidade de representar um clube grande. E assim que lá cheguei, disseram-me logo: pá, Nuno, tu aqui tens de reconhecer algumas coisas à partida, que são o que é ser um profissional e qual é que é a tua função aqui. E basicamente, na junção destas duas, tu vais encontrar o que é que a tua entidade espera de ti, o que é que tu podes fazer por ela e ser ressarcido pelas tuas funções. Isto é ser profissional. E a partir daí, tu vais construindo uma base que pensa ser uma base ideológica, e isso já leva uma reflexão um pouco mais profunda, e que acredito que, eu sei que neste momento já não faço parte do grupo, feliz ou infelizmente, os recém-licenciados, que normalmente vai ali até aos 5 anos, nos 5 anos, mas que não estão muito longe disso, e que nestes anos em que sou fisioterapeuta, tive a oportunidade de passar por algumas instituições que me deram um bocadinho desse know-how e que me fizeram ir à procura de mais. Eu lembro-me de criar um grupo, por exemplo, que era liderado na altura pelo Lucas Brink e que começou num grupo de Facebook de pessoas que se conheceram a jogar beer pong às tantas da manhã num evento social. E a malta já deve estar a ver o que é o evento social, não é? Portanto, basicamente estávamos a ver copos e começámos a falar, criámos um grupo de Facebook e começámos a trocar umas ideias. Ao dia de hoje, não só esse grupo é o grupo de interesse Movimento Jovem na Fisioterapia da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, como as pessoas que o fundaram, neste momento estão muito bem colocadas, e muito bem é muito subjetivo, mas que estão colocadas profissionalmente a um nível que eu considero ser um nível, muito bem, porreiro, é honesto, é trabalhador, mas aquela consciência social foi muito importante. Eu, por exemplo, agora não posso me mostrar, mas bastava-me rodar a câmara para que na minha grelha de Excel, mesmo à minha frente, basicamente está uma reflexão ideológica sobre a fisioterapia e estou a partilhá-lo com mais um grupo de colegas, o que de facto é a missão, a visão e os valores daquilo que possa ser o futuro da nossa profissão. E essa perspectiva não só ajuda, porque para muitos é perder tempo,
Mas acho que, sinceramente, passando essa parte da seca à frente, porque refletir sobre estas matérias muitas vezes é secante, ajuda-te a ser melhor profissional. E pá, para colmatar aqui um bocadinho isto, tenho um exemplo que me aconteceu ainda há 3 dias atrás. Um colega nosso, um pouco mais novo, veio-me perguntar no que é que tu achas entre estas duas formações. Eu gostaria de entrar no mundo da fisioterapia desportiva, à séria, e estou indeciso entre esta ou esta formação. E aquelas formações, uma tinha sido acabada de lançar e outra já está no mercado há cerca de 5 anos. Pá, e o que eu lhe disse foi: esta formação está no mercado há 5 anos, é uma formação boa, tem boas competências, tem bons docentes, pá, mas se tu quiseres criar valor na tua comunidade e não queres de forma alguma, que foi um ponto que esse fisioterapeuta abordou, que é: eu não quero ser mais um. Então eu disse: pá, se não queres ser mais um, não podes tirar o que todos tiram. E a cena é mesmo essa, que é, ao dia de hoje, se um gajo quiser, por exemplo, como referiam aqui em comentário, que o António Gaspar é o fisioterapeuta da Seleção Nacional e trata do Cristiano Ronaldo. Se tu quiseres ser o gajo que trata o Cristiano Ronaldo, tu não podes tirar toda a formação e pensar como todos pensam, porque senão todos tratavam o Cristiano Ronaldo. E eu acho que isto começa a fazer a diferença aí, que acho que a malta que se começar a preocupar um bocadinho mais com reflexões ideológicas, qual é que é o meu papel no meio disto tudo, quais é que são as boas práticas, qual é que é um perfil de um bom fisioterapeuta, em qualquer área, pediatria, neurologia, desporto, o que for, eu tenho quase a certeza que toda a gente vai conseguir, no dia seguinte, ser um bocadinho melhor. E isto não é andar a filosofar, pá, é o que é. No terreno, estas pessoas, à partida, vão ter um melhor desempenho, porque são mais conscientes em tudo aquilo que fazem. E é importante haver uma autocrítica, não é, Nuno? É fundamental. Fundamental. Uhum. E eu acho que rodear-nos de pessoas que nós possamos identificar como exemplos também é bom. Rodear-nos de pessoas que gostam de ouvir aquilo que nós temos a partilhar também é bom. Rodear-nos de pessoas que não só gostam de ouvir as nossas partilhas, como também partilham aquilo que elas pensam. Uhum. Acho que isso é tão ou mais fundamental à parte dos estudos. Eu não estou a dizer que uma coisa invalida a outra, como é óbvio, mas eu acho que a parte humana da própria relação entre as equipas multidisciplinares é muito importante. Nós percebermos efetivamente em que é que nos podemos ajudar uns aos outros neste tipo de situação. Esse fisioterapeuta foi ter contigo, questionar-te e perguntar-te, pedir-te um conselho, vá, sobre que formação deveria eu tirar ou eu ir fazer. E acho que essa humildade, essa necessidade que nós temos todos de, de falar, acho que é importante mandar cá para fora. Olha, aqui um utente meu diz: a vossa geração marca a diferença por vários motivos. Há mais conhecimentos, estão mais instruídos, estão mais especializados, principalmente são mais humanos e não apenas tratadores de lesões. Eu acho que isto diz tudo. É um contexto muito específico, o nosso.
Só esperar que o Nuno entre de novo, que isto houve aqui alguma quebra de ligação. E estávamos a falar aqui de um tópico bastante interessante dentro da área da fisioterapia e toda esta parte desta evolução que houve ao longo dos anos para que nós, enquanto fisioterapeutas, temos um cuidado de saúde bastante diferenciado, ou seja, não é só a parte de dar cuidados de saúde, não é só a parte de fazer a fisioterapia, é todo um processo muito mais abrangente, é todo um processo muito mais 360, não é? Que vai a todo o espectro daquilo que é a pessoa, não só quando está lesionada, mas todo o seu ser. E estávamos numa fase bastante interessante do direto, só esperar que o Nuno volte a entrar. Ora, I'm back, like never left. Ok. Bem, recapitulando, aqui o Paiva dos Santos dizia: a vossa geração marca a diferença por vários motivos. Há mais conhecimento, estão mais instruídos, estão mais especializados, principalmente são mais humanos e não apenas tratadores de lesões. E diz ainda: dão-nos confiança e ajudam-nos a corrigir erros que cometemos sem saber. A vossa parte na prevenção e a nossa educação é fundamental. Portanto, eu acho que isto engloba aqui. Isto é um utente meu, portanto, eu agradeço imenso esta partilha, porque isto, no fundo, era o que nós estávamos a falar, não é? Ver o utente no seu espectro total. Exatamente. Acho que essa parte de facto, é muito importante. E a parte em que nós entramos, dos tratadores de lesões, de facto, isso é muito apreciativo para a nossa classe. Qualquer das formas. Se nós começarmos a levar isto para um extremo da questão, aos olhos de muitos, nós somos isso mesmo. Então nós sentimos no alto rendimento que é, olha, dói, físio trata. Basicamente, veio a cirurgia, físio trata. Caiu no campo, físio. Hashtag paracetamol. Hashtag paracetamol, mete gelo, mete tudo. Pronto, basicamente é os masters do gelo. Queixas fisioterapeuta, exatamente. Ora, mas é verdade, tu separaste, se fores ver as estruturas, e não vamos individualizar, não vamos falar de mim nem de ti, mas se tu fores ver, muitas equipas técnicas vão passando e efetivamente os fisioterapeutas podem se ir mantendo. Porque de certeza que tu passaste por várias alterações de treinadores, eu passei por algumas, e o fisioterapeuta foi-se mantendo. E eu acho que não é por ser barato nem por dar muito trabalho mudar. Eu acho que é porque se nós fizermos um bom trabalho, as pessoas reconhecem isso e percebem que nós podemos estar incluídos em qualquer equipa técnica. Exatamente. Isso é uma das mais-valias do fisioterapeuta, que é a adaptação aos diferentes contextos. E muitas vezes os diferentes contextos não é só modalidade, mas é as pessoas com quem nós trabalhamos e que criam esse contexto. Eu já trabalhei com vários treinadores diferentes, na mesma modalidade, e que de facto criam um contexto totalmente diferente, de horários, rotinas, as minhas funções. E essa adaptação e rápida adaptação também permite diferenciar aquilo que somos nós, fisioterapeutas. Uma das coisas que nós estávamos na linha do pensamento, e penso que a malta tem comentado aqui, temos vários colegas aqui a ver, clientes, atletas, amigos, mas também temos aqui malta que de facto quer entender um bocadinho mais como é que nós podemos potenciar o nosso resultado, e o nosso resultado está nisso mesmo que tu dizias, e bem, por exemplo, e falas com a experiência, com a tua própria experiência, que é relevante e muito relevante no alto rendimento, que é o facto de já estares a construir um projeto, ou seja, tu entraste numa modalidade, construíste um projeto e esse projeto está a cimentar-se durante vários anos. E que teve um resultado máximo, não é? Que é campeões da Europa, portanto, e provavelmente das melhores ou a melhor equipa do mundo. Quando tu chegas a este patamar, isto só é possível não só pelo teu trabalho, mas por tu te conseguires adaptar aos diferentes contextos, mantendo a tua linha de trabalho. E isso é muito importante que as pessoas vejam. Por exemplo, eu tive uma oportunidade, e isto foi uma oportunidade espetacular, que se calhar das melhores que tive,
foi coordenar o Departamento de Fisioterapia para o Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Natação. E para quem não sabe, a Federação engloba natação pura, que é a natação da piscina, onde, como por exemplo fazia o Michael Phelps, águas abertas, natação artística, ainda tem o polo aquático e agora estão a tentar implementar os saltos para a água. Mas são logo 4 modalidades distintas, porque de facto polo aquático não tem nada a ver com a natação artística, que não tem nada a ver com águas abertas, que é nadar em mar. Portanto, uns são desportos coletivos, podem trabalhar em duetos, são puramente individuais, uns podem tocar-se uns aos outros, porrada, pode haver contacto físico, outro não pode. Ou seja, logo aí tu tens, a preparação é totalmente diferente. E nós somos fisioterapeutas que só aparecemos nas imagens da televisão no momento dos jogos, mas no dia-a-dia nós estamos lá. E que, de facto, é esse dia-a-dia é que nós conseguimos fazer a diferença. E quando tu consegues manter a tua ideologia, e foi essa a experiência que a coordenação de um departamento de fisioterapia para alto rendimento me deu, é que, de facto, quando tu és fiel à tua missão e aos teus valores, independentemente da modalidade, da pessoa que venha, do presidente que venha, do treinador que venha, e tu consegues manter de forma contextualizada e adaptada os teus valores e a tua ideologia, consegues construir um projeto sustentável. E isso é muito importante. Existem clubes, por exemplo, mais pequenos, que podem ter mais facilidade em fazer isso, devido a serem isso mesmo, mais pequenos, mas muitas vezes falham. E essa margem de falha aumenta ainda mais quanto maior for a estrutura. E que, de facto, nós temos a possibilidade de já ter passado por estruturas pequenas e agora estar em estruturas grandes, e que, de facto, o ter passado por estas estruturas, o que me permite é, se tu tiveres o teu foco e se fores uma pessoa que de uma forma ideológica tiveres os teus pilares éticos, deontológicos muito bem estabelecidos, tu consegues criar um projeto de sucesso. E o que muitas vezes eu vejo colegas nossos e colegas sobretudo mais novos, 1, 2, 3 anos, é que eles desistem quando não conseguem implementar as suas ideias. Epá, esquece, eu aqui não consigo. Eu aqui não consigo, meu caro, mas eu vou estar aqui mais tempo. Por exemplo, eu quando entrei na Federação de Natação, já trabalhava na natação, obviamente, então de ajuda, no último ano, no meu 4º ano de licenciatura. Portanto, já ia dando umas ajudas, obviamente um estágio observacional, uma coisa muito de apoio técnico, e que de facto me permitiu logo começar a perceber algumas coisas. Mas quando tive a oportunidade de ser eu próprio a liderar um projeto, e um projeto, sobretudo um projeto nacional, que envolve continente e ilhas, isto aumenta muito a minha margem de erro. E se tu só consegues minimizar esse erro, devido a pilares éticos e deontológicos bem estabelecidos, 2, um enorme foco e motivação por aquilo que tu fazes, e 3, se tu conseguires envolver as pessoas à tua volta na mesma visão que tu tens. E só aí consegues criar um projeto de sucesso. E aí pode ser no clube da tua terra, em que tenhas que envolver o presidente, o treinador, o profissional que já lá estava, ou que já lá está e tem mais anos de experiência, mas que, entretanto, já tem alguma linha de conforto e nem se importa que sejas tu a dar algumas orientações, como, por exemplo, quando chegas a uma estrutura e que, de facto, tens de coordenar 60 ou 70 ou 80 colegas da tua área numa estrutura em que, se calhar, dá apoio a 50 ou 60 modalidades diferentes. E isso o fator número 1, e isso é só para reforçar, são os pilares éticos e deontológicos. É a pessoa. E que eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas em vários contextos e ver como é que elas vão relevando pelo trabalho que vão fazendo. Ou seja, eu vou conseguir construir valor à medida que vou desempenhando esse trabalho. E, de facto, acho que isto é importante de passar, por construir algo demora tempo, e construir um projeto sustentado, como por exemplo tu criaste na estrutura que estás e que representas e que conseguiste chegar ao extremo de sucesso da tua modalidade, isso está a trabalho. E tem muitos altos e baixos. E que de facto nós há bocadinho falávamos na importância de uma consciência ideológica de base, e penso que é mesmo esse o problema, porque também já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que me lideravam, ou que lideram, e que de facto não tendo esta base bem instituída, que podem de certa forma pôr em risco não só a sua função, mas a função das pessoas que coordenam, e as funções que as pessoas coordenam é coordenar outras pessoas que sobretudo são clientes e atletas. Eu acho que a base disto é muito, por mais que nós tentemos mudar
aquilo que é o Pedro, aquilo que é o Nuno, sendo um bom profissional, a base é a tua base. Quem é o Nuno antes de ser fisioterapeuta? Quem é o Pedro antes de ser fisioterapeuta? Que tipo de educação eu tenho? E aqui pomos educação em ter ou não ter. Não se trata de ter tido educação naquele colégio, naquela escola. Não. O que é que eu, olhando para uma pessoa, se eu respeito o espaço dela ou não? A partir do momento em que nós entramos por aí, estamos a falar daquilo que nós chamamos a ética. E eticamente eu tenho que ser exímio. Depois, deontologicamente, eu não posso estar preocupado com determinado tipo de trabalho ou determinado tipo de funções porque vão incluir com as minhas. Não, eu tenho que fazer o meu trabalho e ser o melhor colega possível. E eu acho que muitas das vezes assusta falar um bocadinho nisto. Às vezes assusta as pessoas dizerem: pá, tu és bom, eu gosto de trabalhar contigo, é fixe trabalhar contigo. Por exemplo, eu costumo dizer isto, eu lá no Sporting, quando vocês chegaram, tu e o Francisco, quando chegaram lá ao Sporting, eu literalmente estava sozinho no pavilhão, portanto era a única modalidade que estava a ser, no fundo, o residente do pavilhão João Rocha. Pronto, e vocês chegaram e eu deparei-me com uma situação espetacular que foi ter a oportunidade de estar com dois excelentes fisioterapeutas e foram N vezes as vezes que eu pedi a opinião, dizendo: não, olha, dá-me aqui a tua opinião sobre isto. Ou Francisco, dá-me aqui a tua opinião sobre aquilo. Mas sem receio absolutamente nenhum. Porque eu vi ali uma oportunidade de, a tal margem de erro que tu falavas, era minimizada por ter três cabeças a pensar na mesma coisa, dava-me uma margem de, não era de erro, era uma margem de progresso muito maior. E eu acho que isto é importante passar, mesmo aos que estão a começar, e alguns que sejam raposas velhas, mas sejam um bocadinho mais duros de cabeça, que é importante isto, é importante nós partilharmos os nossos receios, partilharmos as nossas dúvidas, e não para fazermos uma partilha de uma dúvida a pensar o que é que ele vai pensar se eu lhe perguntar isto. Pois. Não é? Exatamente. E eu acho que esta partilha diária é que faz de nós melhores profissionais e melhores pessoas, no fundo, dentro da fisioterapia. Sim, isso, tal e qual, eu concordo a 1000%. E por aqui nós também vamos construindo valor novamente àquilo que nós falávamos, que é a nossa profissão. E de certa forma, acho que é interessante nós depois conseguirmos passar deste panorama de que como é que eu me torno nesta pessoa, não é? Como é que, de facto, isto é muito interessante e tudo aquilo que o Nuno e que o Roque estão a dizer neste momento faz todo o sentido. Mas como é que eu me consigo fazer valer de ferramentas que me tornem esta pessoa? E que, de facto, primeiro, ponto 1, ter esta noção que é self-awareness já é importante. Ou seja, ter a noção de que eu posso melhorar e eu posso, de facto, chegar a este nível profissional se, de facto, eu tiver este nível de consciência. Certo. E um dia destes eu estava a falar isto com uma pessoa que, neste momento, haverá de ser um colega nosso, portanto, tem menos de 2 anos. Ok. Basicamente, teremos alguns anos de diferença em termos de profissão, mas essa pessoa, basicamente, eu começava a ver que, pá, Nuno, eu quero trabalhar contigo, eu quero aprender contigo, e basicamente eu disse: opá, olha, para já, muito obrigado pelo reconhecimento, pá, mas vamos a isto, estou aqui a precisar, vamos a isso. E, de facto, nós começamos a trabalhar juntos e comecei a ver uma coisa, que era, nós já trabalhávamos juntos há alguns meses, e já era mais aquilo que nos separava meses depois do que no início. Porque essa pessoa não tinha o foco. E o foco, muitas vezes, não é só dizer que eu só vejo aquilo à frente. Mas é, quando eu vejo aquilo, eu estou só a ver aquilo. E isso é uma capacidade de foco. E eu passo aqui o exemplo para a malta que eu acho que é muito interessante. Fizeram este desafio, que era, pá, agarraram num objeto, basicamente, pá, e, por exemplo, eu ponho aqui a caixa dos fones que tenho. E basicamente eu passava para ti: olha, Roque, olha, toma lá esta caixa e descreve-me esta caixa. O que é que tu vês nesta caixa? E basicamente, pá, as pessoas, normalmente, que não têm a noção do foco, ou não têm esta ideia de foco, e não começaram a mexer na caixa, a caixa abre, tem uma tampa, fecha, abre, dá uma luzinha, ok? Pá, eu com esta caixa vejo que é uma caixa de fones, tem 2 aberturas para colocar os fones, pá, basicamente dá para pôr os fones a carregar, e basicamente consegues levar esta caixa para todo lado, e pá, isto aqui deve ser à prova d'água, isto aqui. Enquanto que uma pessoa com foco
diz-te exatamente o que está a ver. Esta é uma caixa branca, esta caixa branca tem um botão atrás, tem uma luz à frente, tem um orifício em baixo, abre e dá para guardar 2 fones. É isto que é esta caixa. Ninguém te diz que esta caixa carrega porque tu não a viste a carregar. Ninguém te diz que esta caixa é à prova d'água porque tu não a meteste dentro d'água. Isto já são suposições e tu já começas a divagar, começas a perder o foco, porque já começas a pensar na água, porque tu de facto já começas a pensar no carregador e que qual é que é o carregador, é igual àquele carregador que eu... Já entras na salganhada. Ou seja, a forma como nós temos de explicar à pessoa é: eu tenho este objetivo, se eu tenho este objetivo, eu vou constatar meramente qual é o percurso que eu tenho de fazer para lá chegar. E vou cingir-me àquilo que é o meu foco. Eu não vou divagar, eu não vou começar a estipular linhas a meio, vou perder o meu foco. E penso que se as pessoas conseguirem fazer isto de uma forma regular, diária, e nós na Farfisio temos o slogan que é a promoção da funcionalidade e da performance, vírgula, todos os dias. E eu acredito que tem que ser todos os dias, que nós de facto conseguimos alcançar esse nível de foco. E aí, se tu fores extremamente focado, dedicado e tiveres também, obviamente, alguma consciência ideológica, pá, não interessa se tu tens 5 anos de experiência, se tens 10, se tens 20, se tens 30, se tens 40, se nasceste rico, se nasceste pobre, se nasceste onde, pá, de onde é que tu vens? Aí tu consegues expor que de facto consiga atingir um objetivo de uma forma mais facilitada, se manter o meu foco de forma consistente. E isto, pá, acho que consegue trazer resultados incríveis. Se as pessoas conseguirem, de facto, aplicar isto na vida real. Eu também, eu estou plenamente de acordo contigo e acho que fundamentalmente é isto, que é, nós não podemos perder o foco, né, e perder o foco é isso mesmo, é nós tentarmos estar às vezes nós queremos complicar aquilo que não é para ser complicado. Temos muitas vezes aquilo que nós nos deparamos é temos medo do básico, temos medo de aplicar o básico, temos medo de falar no básico, temos medo de fazer o básico, porque ficamos sempre a pensar, mas isto básico não chega. Tu não tens ideia da quantidade de pessoas, e contigo deve passar o mesmo, que eu recebo no meu gabinete, que vêm de outras clínicas, não interessa que clínicas são, em que tentam fazer 30 por uma linha daquilo que é para a recuperação de uma lesão. E de repente, e vou dar um exemplo muito básico, e tu vais perceber perfeitamente. Andam à volta de tanta coisa complicada, depois esquecem-se, por exemplo, numa hiperpressão externa da rótula, de fazer a ativação e fortalecimento do vasto interno. Pronto. Pá, estamos a falar do mais gritante, não é? Mas quem diz isto diz uma carrada de outras coisas que nos aparecem à frente, e é isso que tu estás a dizer. Em vez de verem a caixa branca que abre e fecha, que tem uma luz e um sítio para carregar, começam a divagar e perdes a noção daquilo. E ao perderes a noção daquilo, se calhar esqueces de carregar a caixa. Exatamente. Percebes? E o fundo é isto, eu acho que não pode haver receio. Não pode haver receio desse básico, desse início, de começar numa base em que podemos não ter 30 por uma linha para nos dar apoio, que podemos não estar numa estrutura grande, mas começar aí e aí ter exatamente o mesmo foco que temos hoje. Eu dizia na brincadeira quando estava no Sporting Clube de Na Velha que um dia, se Deus quisesse, ia ser Sporting Clube de Portugal. A postura que eu tinha no Sporting Clube de Na Velha, a única diferença para o Sporting Clube de Portugal são os anos de experiência. Porque é aquilo que tu estavas a dizer. Quando tu tens uma linha de pensamento e uma forma de estar em que tu, efetivamente... Ok, é óbvio que foram havendo alterações, também foi ficando mais maduro. Quer dizer, de há 15 anos para cá, as coisas modificaram-se um bocadinho. Não foi só as entradas, quer dizer, foi todo um processo. Mas, a partir do momento em que tu tens um perfil ético que te vai acompanhando, um perfil deontológico que te vai acompanhando, tu vais ter que ir limando arestas. É óbvio que não somos perfeitos logo à entrada, mas nós não podemos ter medo desse básico, não podemos ter medo de estar à vontade para aplicar o básico, seja na parte da comunicação, seja na parte de técnica, seja na parte de estudo, o que for, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é uma complementaridade entre vários e, de facto, nós começamos a traçar registros de perfis de pessoas e acho que essa parte é muito interessante, que é analisar o que é que pessoas que tiveram um percurso que nós gostaríamos de ter, o que é que elas fizeram para lá chegar. Obviamente que não é ser quadrado e fazer exatamente o mesmo que elas fizeram que vai dar exatamente o mesmo resultado, não. Sem dúvida. Mas é nós tentarmos perceber exatamente isso. E a primeira fase é a motivação. E é isso que estavas a dizer. Por exemplo, a tua motivação era chegar ao Sporting Clube Portugal. E chegaste.
e estás para estar, e fizeste um bom projeto, e basicamente acho que é essa convicção que alavanca depois muitas outras coisas. Pá, eu basicamente já te partilhei isto com alguns colegas, amigos, e já na altura antes de ser fisioterapeuta, em que de facto, e isto é uma partilha, eu de facto não também, é uma análise, uma constatação daquilo que nós vamos vendo e vamos sentindo, e não tenho muitas oportunidades de partilhar isto nestes fóruns, em que de facto costumo estar mais envolvido em fóruns científicos e não estes fóruns que são muito importantes, como tu criaste aqui, Roque, é que de facto nos permitem dizer como é que nós chegamos lá, mas descurando à partida aquilo que é uma coisa muito importante, que é o foro científico. Isto para dizer o quê? Pá, para mim, existe uma máxima que é, eu acredito, se toda a nossa energia for direcionada num sentido simples, mas útil, nós conseguimos criar algo com valor. E de facto, se nós conseguirmos fazer isso com o nível de foco que há bocadinho abordávamos, pá, é possível, percebes? É possível. E a malta por exemplo, tem perguntado às vezes, opá, como chegaste, como fizeste para chegar. Pá, eu para já sinto que ainda não fiz nada assim de tão relevante, mas que se de facto alguém considera relevante, eu tenho de pelo menos ouvir essa pessoa e refletir sobre o que ela me disse. Pá, e o conhecimento científico é só mais uma coisa, percebes? E a malta, por exemplo, ao dia de hoje vê no Instagram, eu no Instagram, pá, não partilho isto, não partilho o rigor que tenho. Por exemplo, estava aqui a ver, por exemplo, a Beatriz Moreira, que trabalha comigo e que basicamente me conhece muito bem, sabe que isto é uma constante e se de facto nós podemos deixar esta partilha, a minha partilha é: eu sou altamente rigoroso com tudo. Apesar de ser um sentido simples, mas útil, simplicidade não é sinónimo de irresponsabilidade, ou muito menos de que, de facto, tu podes ser um gajo super tranquilo e desleixado. Não, Claro. simplicidade é o teu foco. Eu estou focado nisto e nisto. É simples. E eu vou nesta direção. E se o meu sonho, como disseste, era chegar ao Sporting Clube Portugal, ou outra estrutura, ou noutra área profissional sequer, epá, tem que ser simples, mas simples equivale também a trabalho e trabalho diário. Pá, sobretudo quando se trabalha no alto rendimento como nós trabalhamos. Olha, está aqui uma pergunta do Pedro Silva que eu não consigo ver por completo porque está enorme, mas diz: boa, já falaram em competências técnicas e sociais. A minha pergunta vai nesse sentido. Acham que os futuros fisioterapeutas vão ser qualquer coisa? Porque não consigo ver, Pedro, o resto da pergunta. Portanto, se puderes pôr aqui o resto da pergunta, seria excelente. Mas pronto, continuando. Tu consegues responder essa pergunta? Eu, sinceramente, quando te pergunta, pá, como é que tu chegaste aqui? Eu vou-te dizer já, eu não consigo. Agora, eu gostava de saber a tua opinião, porque eu não consigo. E, aliás, até fico com a sensação de eu tenho que responder a alguma coisa porque as pessoas estão a pedir ingredientes para fazer o bolo. Mas eu não consigo responder. Boa, boa. Opa, eu sinceramente, pá, isto tem sido uma sucessão de oportunidades e de agarrar oportunidades e continuar todos os dias. Pronto, continuar todos os dias. Basicamente é um bocadinho isso. Eu defini para mim de uma forma muito própria e que, novamente, quem está à minha volta sabe, que é, eu defini há 5 anos. 5 anos para fazer tudo aquilo que eu pudesse fazer, todas as experiências que pudesse ter. E nestes 5 anos, pá, tive no contexto privado, tive no contexto MFR, tive no alto rendimento, tive no foro associativo durante 3 anos para fisioterapeutas, à direção, que basicamente não é um motivo de orgulho ter pertencido, mas foi o trabalho que nós desenvolvemos de forma voluntária. Pá, estive envolvido em projetos sociais ligados à área da fisioterapia, estive ligado às instituições de ensino, estive ligado às instituições de formação, escrevi um livro com mais colegas, foi espetacular, foi uma grande aventura que nós nos metemos em tempo recorde, dei formação. Opa, basicamente o que é que eu fiz? Saí fora da minha zona de conforto, isso custou-me várias coisas em termos pessoais. E quando digo coisas, digo, opá, cansaço,
dormir menos, não te sair tantas vezes, Não eu gosto de acredito. sair, eu gosto de sair, portanto, isso para mim é um problema. Ou seja, tipo, basicamente, pá, um gajo diz assim, como é que eu cheguei aqui? Não te sei explicar ao certo, só sei é que defini 5 anos para me mandar a tudo, porque podia fazer, pá, não era pai de filhos, não sou ainda. Não era casado, ainda não sou casado também. Portanto, há pouca evolução, estou a perceber. Mas pronto, basicamente para definir de que nestes primeiros 5 anos eu ia focar-me. Porque a partir do momento em que tu estás focado, tu podes estipular como é que tu vais definir a tua vida. E eu acredito que a vida é segmentada por fases. E ainda tive esta conversa ontem com a minha mãe, em que basicamente eu fui a casa, pronto, estava a dizer, um sítio sem internet, e a minha mãe estava-me a perguntar, pá, Nuno, pá, tu devias ver aqui umas coisas e tal, né? Eu disse, pá, eu acredito que a vida é segmentada por fases. Se eu poderia estar noutra estabilidade social, económica, whatever, não interessa aqui, podia. Pá, mas eu dei privilégio a outras coisas. E agora começa a dar a outras. Portanto, eu entendo que para mim, por exemplo, no Pina, é atualmente eu posso olhar para trás e ver, olha, daqui a aqui foquei-me nisto, daqui a aqui foquei-me mais nisto, daqui para aqui vou-me focar mais naquilo. Claro. E pá, isso é muito giro porque é simples, lá está, é útil, porque é aquilo que tu queres, é aquilo que traz a felicidade, pá, e é muito mais fácil. Sabes uma coisa, eu já tive aqui várias pessoas, e estamos no 10º episódio, que é uma coisa que me deixa-me bastante feliz de eu estar a conseguir fazer hoje 10 semanas de episódios e estar a convidar um amigo para fazer este 10º episódio. E há uma coisa comum, que é, eu já tive aqui muitas pessoas de sucesso e a todas perguntei isso de uma forma direta ou indireta, e de todas as respostas que eu tive, há uma coisa que é fundamental e uma coisa que têm todas em comum. Todas dizem, eu saí da minha zona de conforto. Portanto, que seja qualquer o processo, eu tenho vindo a ver isto, que seja qual for o processo, seja qual for o momento, seja qual for a ideia, a profissão, eu acho que a chave e o principal ingrediente é sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto não é estar a dar porrada todos os dias, mas é obrigar-nos a estar intranquilos. O nosso treinador da equipa do hockey diz isto, eu quero os meus jogadores intranquilos, mas ele, quando ele diz intranquilos, não é que eles estejam chateados, eles têm que estar sempre a pensar em alguma coisa, e isso é super interessante, e é verdade que é isto, não é? Nós saímos da nossa zona de conforto, é nós estarmos intranquilos, porque a partir do momento em que eu fico muito tranquilo, as coisas estão ali muito sem muito fogo, alguma coisa se passa. E eu, quando me perguntam, como é que chegaste aí? Eu umas vezes respondo umas coisas, outras vezes respondo outras, mas digo sempre a mesma coisa. Sair da minha zona de conforto. Exatamente. Boa. É isso mesmo. Eu acho que é o primeiro passo para nós conseguirmos construir algo de relevante para nós e depois de relevante para os outros. E acho que isso tenho a certeza que isso é muito importante em todos os processos. Para não entrar aqui depois a malta começa a ouvir isto e de facto e nós próprios muitas vezes a ouvir-nos a nós mesmos, a ouvir outras pessoas a falar sobre o tema, é muito fácil nós dizermos, isso é demagogia, isso aí é tudo ideologias, isso de facto é assim, entretanto há meia dúzia de coaches no Instagram a dizer a mesma coisa e um gajo partilha. É verdade. É verdade, não vale a pena. Nós podemos andar aqui às voltas e dizer, ok, são só chavões, é fácil porque um já está no Sporting, o outro está no Sporting também, está no... Não é isso. É óbvio que houve um momento da nossa vida que teve que haver aquela estrela a brilhar para que nós pudéssemos estar onde estamos. Sem dúvida, não vamos dizer que não. Simplesmente poder sair da zona de conforto é um privilégio, porque nós, para sairmos da nossa zona de conforto, para já, temos de ter coragem para o fazer. E depois temos de ter outra coisa que é preparação para... E a sorte, no fundo, é quando a preparação encontra a oportunidade. É outro chavão, é verdade. Mas é verdade, quer dizer, tu podes ter muita sorte, podem-te chamar para todos os sítios e mais alguns. Mas tu ou estás preparado ou não estás preparado para aquela oportunidade. E indo ao encontro disso, está aqui o resto da pergunta que o Pedro perguntava. O Pedro pergunta, no fundo nós falámos de toda aquela parte da nossa competência social, da nossa competência ética, etc. E ele pergunta se nós achamos que, de certa forma, os novos fisioterapeutas vão ser prejudicados por este novo ensino à distância. Isto agora pegando nesta situação do Covid. Porque, quer dizer, a nossa profissão e o estudo da nossa profissão é uma coisa muito, muito específica, não é?
Como é que tu vês isto? Exatamente. Pá, olha, basicamente já tive o meu quê de reflexão sobre esse assunto, portanto a resposta que eu te vou dar é refletida e ao Pedro é refletida. É que de facto acho que não vão estar pior preparados. Isso é uma certeza. Porque toda a gente também que é fisioterapeuta teve que passar pelo processo formativo, quer em Portugal, quer lá fora, e todos nós sabemos que saímos da licenciatura com um déficit de ferramentas, sobretudo no contexto social e humano que nós falávamos há pouco. E se essa for a base da questão, eu acho que de facto não vão sair pior prejudicados. Não vejo isso. Por exemplo, eu tenho o meu irmão que neste momento não está a tirar fisioterapia, mas está a tirar treino desportivo, a licenciatura em treino desportivo, e está a ter aulas online. E de nada vejo pior qualidade, sobretudo nas aulas teóricas. Agora, se nós falarmos naquilo que são as componentes mais práticas, nós de facto podemos ver aqui algum entrave à prática. Mas vamos ser sinceros, malta, isto são 2 meses e meio. Não é 2 meses e meio que vão condicionar a nossa prática como fisioterapeutas, parece. Aliás, tanto que isto agora dando a minha opinião, eu concordo contigo, não acho que vão sair mais mal preparados. Eu acho sem dúvida é que, seja qual for o curso, não me parece que seja a faculdade que vai fazer-te o fisioterapeuta que és hoje. A faculdade dá-te uma carrada de ferramentas que é exatamente como tirar a carta. Tiras a carta, mas quer dizer, mas quem disser que, atenção, tirando aqueles que já conduziam antes de tirar a carta, mas quem me disser que sabe conduzir quando termina a carta, eu não acredito. E eu acho que nós não sabemos ser fisioterapeutas, porque ser fisioterapeuta, para mim, enquanto fisioterapeuta, não é ter o canudo a dizer que eu sou fisioterapeuta. Porque a mim ter um canudo que me diz que aquele aluno teve uma média de 10 e que teve uma média de 20, eu quero vê-lo trabalhar. E ser fisioterapeuta é isso, todos os dias. Portanto, eu acho que eu percebo o alarme, percebo a pergunta de, estamos confinados em casa, estamos a ter aulas não presenciais, isto nós precisamos da prática. Efetivamente precisas da prática. Mas sem dúvida não é a prática da faculdade que te vai dar a especialização, que te vai dar aquela capacidade de seres um bom fisioterapeuta, mas sim a tua obstinação por seres um bom fisioterapeuta. E essa obstinação começa hoje de, ok, estamos todos confinados. Ok, estamos todos confinados, mas ninguém tem uma arma apontada à cabeça. O que é que tu és capaz de fazer para ir contra esse confinamento? Ou para ir contra o confinamento? Atenção, eu não estou a dizer para as pessoas saírem do confinamento. Estou a dizer claro. O que é que eu posso fazer perante a situação que eu tenho? Como é que eu saio daqui da minha zona de conforto? O que é que eu posso fazer? Será que é dar cabo da cabeça ao Pina todos os dias a fazer perguntas sobre novos casos? Será que é a ler mais artigos que aquilo que eu estava habituado a ler? Será que é assinar aquela revista do Hospital Britânico, não sei do que, ortopédico, para ler um bocadinho mais? Será que é ver não estes podcasts, que isto pronto, é um bocado mais na base da relação, mas também interessa? Mas será que é ver mais fóruns relativamente à parte do que é que saiu da última prática? Ver vídeos do YouTube de técnicas? Quem sabe? Ou seja, não podemos olhar e ver só a parte negativa. Temos que olhar e ver em que é que eu, estou nesta situação. E sem dúvida que todas as grandes mudanças apareceram em momentos de crise. Portanto, eu acho que as pessoas devem ver isto. O momento de crise, o momento de dor, o momento de problema é um momento de oportunidade. E acho que é importante verem isso. Isto para os estudantes que nos estão a ouvir, eu acho que posso dizer isto, que é, vejam isto como uma oportunidade de serem diferentes. Não é serem melhores ou serem piores, é serem diferentes. Exatamente. Acho que isso é importantíssimo. Por exemplo, passando para o contexto também prático, eu, por exemplo, aproveitei para tirar uma formação online, caso contrário não o tirava, e que investi nessa mesma formação, não só monetariamente, mas tempo, que era coisa que me faltava e que agora tenho. Portanto, faltava-me um recurso que agora tenho, portanto, vou buscar esta ferramenta que não o tinha porque não tinha este recurso, entre outras. E vejo uma coisa que é uma constatação também do ponto de vista da formação. Sou uma pessoa muito crítica relativamente à formação. E crítica não quer dizer que seja crítica negativa, atenção. Sou crítica do ponto de vista refletivo e construtivo relativamente ao processo de formação e educação cá em Portugal. Não só em instituições de ensino superior, mas também em instituições privadas de formação contínua ou especializada, que são normalmente formações não conferentes a grau académico. Basicamente, isto de uma forma assim também de constatação e da experiência que tenho felizmente passado, e é público, portanto, tive por dentro do grupo de fisioterapeutas que levou a cabo uma reflexão exaustiva sobre a formação de curta duração em Portugal, há 3 anos atrás,
e que emitimos um documento, emitimos a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, um documento público sobre essa tomada de posição e que vem dar força àquilo que nós estamos a dizer, que é, ao dia de hoje, há 3.000 coisas que a gente pode fazer. Não há falta de recursos. E ponto 1. Ponto 2. Quem promove esses recursos normalmente também sofre com estas crises e, sobretudo, com esta crise. Ou seja, também vai arranjar estratégias de adequar as ferramentas que tem às necessidades das pessoas. Portanto, novamente, não vai ser por falta de informação ou falta de conteúdos que nós vamos ficar prejudicados, porque eles vão ser adaptados e vão surgir de uma forma rápida, como surgiram. E as empresas de formação em Portugal fizeram nisso de uma forma muito célere. O terceiro é quando nós olhamos para as instituições de ensino superior, em que nós, de facto, podemos ver, têm a sua velocidade, porque são públicas, ou porque mesmo sendo privadas, têm a sua velocidade própria em adequar os serviços formativos aos seus estudantes, mas que, de facto, eu não posso dizer, olha, eu não tive o mesmo percurso que o Roque, ou que o Nuno, ou que o António Gaspar, ou que X, porque, de facto, fui prejudicado durante 6 meses na minha pandemia. Foste tu e foste os teus colegas todos. E ao dia de hoje, aquilo que eu falo é, eu não vou estar no basquetebol do Sporting para sempre. Quando eu sair vai entrar alguém. E quem entrar, provavelmente, poderá ser alguém mais novo ainda. E essa pessoa mais nova, provavelmente, teve nas mesmas condições do que 300 ou 400, porque, entretanto, há 19 escolas em Portugal a formar fisioterapeutas diariamente. Ou seja, tu vais estar no mesmo pé de igualdade que centenas de colegas teus. Portanto, em nenhum momento tu deves sentir isso. Outra, esta pandemia é mundial. Portanto, tu não vais ficar pior do que os ingleses, australianos ou os americanos. Estão todos a passar pelo mesmo. Talvez eles ainda pior do que nós. Portanto, ou seja, não vejo que isso possa, porventura, servir de desculpa. E a desculpa, depois, leva a que as pessoas cada vez mais caiam naquela tendência de começar a procrastinar e começar a se eu tivesse tido, calma, meu, relaxa lá isso, não vê melhor as coisas de outra forma, tranquila, é que de facto isto aconteceu para todos, oportunidades vão surgir para todos. E acho que as pessoas não devem de seguir nisso. Acho que é interessante, e Pedro, se me permites, nós, e que vimos aqui alguma malta, e continuo a ver aqui malta, que entretanto é nosso colega e que é mais novo, e que de facto o que nos diz é como é que nós podemos chegar onde vocês estão, já falámos desse tópico, ou como é que nós chegamos onde estamos e como é que vocês podem fazer. Eu comentava com um colega há pouco tempo que era, tu metes na internet que estás a ler um artigo científico. Okay? Fotografas o teu artigo científico. Isso para quem está a ver de fora, eu estou a ver que, esta pessoa leu este artigo científico. Pode ser porreiro. E entretanto há outra pessoa que por acaso lê artigos científicos, como é o meu caso, e diz assim, este gajo está a mostrar que lê um artigo científico. E atenção, ele está a mostrar a capa do artigo científico. Ele está a mostrar o artigo detalhadamente. 2, não refletiu sobre o artigo científico. Portanto, ele não está a mostrar que o artigo científico existe. Ele está a mostrar que ele viu o artigo científico e não está a partilhar valor de que este artigo científico acrescenta isto à minha prática e à de todos porque trouxe este novo conhecimento. Ou seja, a malta mais nova e sobretudo, e mais velha que tu e que eu e basicamente que é, não vale a pena expor só para o outrem ver. Ou das duas uma, ou isso é relevante para ti e para aquilo que tu fazes todos os dias, ou então não vale a pena. E ao dia 2 podem-me dizer assim, Nuno, mas é relevante para mim mostrar, porque eu quero chegar ali e quero que aquele gajo veja. Eu digo assim, então mas se queres que aquele gajo veja, tem a tendência como é que vais comunicar. Porque se tu estás só a pôr a fotografia do artigo, o gajo que queres que veja, provavelmente já anda nisto há mais tempo, ou está mais habituado a este tipo de leituras e este tipo de reflexão, que tu não estás. E vai dizer assim, este gajo é para o show-off. Ou este gajo, está a mostrar-me isto porque quer que eu veja. Há sempre uma espada de dois gumes. E eu, contra mim, falo, atenção, que partilho artigos científicos no Instagram e com colegas. E podia ser facilmente algo desta crítica. No WhatsApp, então, partilhas artigos que nunca mais acabam. Eu também já te mandei umas coisas, hein? Já exatamente. Já andámos aqui. É verdade. É verdade tal e qual. Ou seja, e acho que é neste meio entre que o que eu partilho, mas a forma como eu partilho, ou o conhecimento que eu vou buscar, como é que eu vou buscar, acho que é relevante. E não começar esta onda de
frustração antecipada de que, de facto, opá, as coisas não vão correr bem. E ainda, só mesmo para colmatar isto, havia aqui uma série, que é o The Last Dance, para quem ainda não viu, aconselho, que é sobre a vida do Michael Jordan. Acho que está Brutal. top. Brutal. Vejam, por favor. Acho que está muito bom. E que, de facto, ele diz-me, entre várias frases que ele diz, é porque é que eu hei de estar preocupado com um lançamento que ainda não realizei. É muito aquela tentar antecipar um desfecho que ainda não aconteceu. Se eu falhar, e se eu não conseguir, e se eu chegar ao mercado de trabalho menos preparado por causa daquilo. Amigo, relaxa. Tu foca-te naquilo que tu consegues controlar e a forma como é que tu consegues modificar ou orientar, e isso vai-te chegar. Isto chega-te. Lá está. É focares a tua energia de forma simples mas útil. E não começar, de certa forma, a desviar para um lado e para o outro. Isto é muito porreiro. Quando tu começas a ver que consegues fazer isto na físio, com os teus amigos, com a tua família, com o teu projeto pessoal, pode ser um projeto de vida ou outro, e isso leva-te a um nível de tranquilidade que eu acho que é vantajoso. É importante nós percebermos aqui uma coisa, que é a geração na qual nós estamos incluídos é uma geração de uma luta muito grande. Porque se hoje existem 19 faculdades a formarem fisioterapeutas, antigamente não existiam 19 faculdades a formar fisioterapeutas. Ou seja, isto pode dar-nos uma ideia de competitividade muito maior e pode nos dar uma ideia de que são menos os espaços para chegar não sei onde. Eu acho que é muito importante nós percebermos aqui uma coisa que é óbvio que aquilo que nós fazemos e o nosso progresso é um progresso mais público ou mais conhecido do que o projeto ou do que o progresso de um fisioterapeuta que não esteja num clube de alta competição ao nível destes clubes. Contudo, eu acho que o projeto pessoal de alguém é exatamente isso. O seu projeto pessoal, o seu sonho, a sua forma de ver a fisioterapia. E independentemente de ser no clube A, B, C ou D, na instituição Y, X, o que for, é importante dentro daquilo que é a minha visão da fisioterapia, primeiro, não existe concorrência. Eu aprendi que a concorrência serve para ser irrelevante. Porque senão eu vou ser só melhor do que a concorrência, igual à concorrência ou pior do que a concorrência. E em nenhuma destas três premissas está aquilo que eu sou. E aliás, estão aqui duas pessoas, e isto é puramente verdade, em que eu já não é a primeira vez que eu pego o telefone, Nuno, vou-te encaminhar uma pessoa porque eu acho que ficaria melhor encaminhada no espaço onde tu estás pelas condições assim, porque eu não tenho horário assim assado ou porque não tenho as condições que tu tens. Tranquilo. Se eu fico melindrado com isso, de todo, não se trata de concorrência, trata-se de prestar o melhor cuidado possível ao utente que me procurou. Isso não é para mim, ou se eu acho que ele estará mais bem entregue numa outra instituição, eu tenho que ser o primeiro a fazer isso. E isso primeiro é preciso o quê? Noção das nossas competências e não das nossas limitações, as nossas competências e perceber em que é que eu sou muito bom, em que é que eu não sou tão bom e que posso mandar para alguém que seja melhor que eu naquela área. E não há vergonha nenhuma nisso. E acho que esta base é a premissa-chave para nós pensarmos, não, eu não estou a ser prejudicado em nada, isto é uma situação em que eu vou ter que criar uma oportunidade. E o meu desafio e o meu conselho é, ok, vamos tentar perceber nesta situação como é que eu me posso diferenciar dos outros, como é que eu me posso diferenciar dos outros, ou como é que eu me posso diferenciar de mim mesmo, daquele diabinho que está aqui ao lado, a dizer vai correr mal, vai correr mal, vai correr mal. Como é que eu consigo parar com este pensamento e tentar criar coisas novas? Porque este é o que o Nuno diz. Ou seja, ele não tinha tempo, tu não tinhas tempo para fazer a formação online e de repente aparece tempo e tu dizes, ok, tenho aqui uma nova ferramenta que não tinha, que é o quê? Tempo. O que é que eu vou fazer com o tempo? Vou aplicá-lo em uma formação online. E pronto, aí está. E essa necessidade de estar constantemente a fazer esse raciocínio proativo, empreendedor, isso é que faz a diferença. Ok, nem todos, se calhar, atingirão os palcos de uma Federação Portuguesa de Futebol, de uma Federação Portuguesa de Natação, de um Sporting, do Benfica, de um futebol, de um hockey, o que for. Ok, mas a base disto tudo não será como é que eu consigo ser feliz com a minha profissão, independentemente de chegar ali ou acolá. Tal e qual, tal e qual. Olha, um dia destes ouvi uma pessoa que é muito querida e que posso dizer o nome porque nós somos amigos, que é a Helena Murta, que ela é presidente do grupo de interesse em fisioterapia no meio aquático e hidroterapia. Espetacular. Pá, uma pessoa 5 estrelas e que foi o ano passado, me convidou
para ir dar uma formação onde ela trabalha, sobre aquilo que eu faço na área da prevenção da lesão, da monitorização da carga, aplicada àquele contexto. E basicamente ela no final veio falar comigo e deu-me o melhor elogio que eu podia ter ouvido sempre, que é, no final desta formação percebi que tu não corres pelo dinheiro, não corres pela fama, corres pela motivação. E isso torna as coisas muito mais simples. Por exemplo, as pessoas perguntam-me, olha lá, como é que tu abriste a Farfisio? E eu digo-te assim, eu abri a Farfisio de uma forma minimamente tranquila, porque na altura eu estava a prestar serviços num clube de natação, isto logo ali em setembro, após ter terminado a licenciatura, que já era o único meio que eu conhecia, e que me abriram as portas, e que basicamente eles disseram, eu não tenho dinheiro para te pagar, as pessoas têm que te pagar a ti. E eu, pronto, então se as pessoas têm que me pagar a mim, eu tenho que passar um recibo. Então, para passar um recibo, tenho que ter uma empresa. Basicamente, foi um Instituto de Registro Nacional. Na altura custava 100 euros, agora só custa 1. Por 100 euros abri a Farfisio. Estive lá muitos tempo a escolher o nome. Agora custa 360, Nuno. Então mas já foi a empresa na hora. Agora custa 360, mas é na boa. Já foi um. Mas aí, exatamente. Mas na altura custava 100 euros. Pode estar caro. Mas de qualquer das formas, 100 euros, na altura, para mim, era um valor que era suportável. Era um valor que eu digo assim, eu não tenho muito dinheiro, não venho de famílias com muito dinheiro, não venho. Antes, pelo contrário, é classe média, mas muito me orgulha. E basicamente, disse, ok, vou investir este valor, vou começar a passar umas faturas à malta. E, não foi tipo uma estratégia do arco da velha, não foi, foi uma necessidade. Eu queria trabalhar na natação, porque adoro natação, fui nadador, e que aquele foi o único clube, e atenção, eu mandei mais 300 e-mails a clubes de norte a sul do país, eu só queria trabalhar num clube de natação, e que foi um clube da Margem Sul, em que eu entrava lá às 5h50 da manhã, 3 dias por semana, para fazer fisioterapia tipo no ginásio, e que basicamente tinha uma marquesa em casa, que eu e o meu pai arranjámos, que na altura no Sporting, e muito bem, e já na altura foi o Sporting porque eu fui atleta, tinha uma marquesa lá partida, e eu disse, isto não está partida, esta merda aqui com 3 ou 4 cabos, isto fica bem. E essa foi a minha marquesa durante 2 anos, e basicamente foi giro, foi motivante. Tive a oportunidade de começar a trabalhar com os atletas que eu gostava, mais na altura, e tinha a maior motivação. Obviamente agora tenho muita motivação pela natação, mas que estou no alto rendimento e gosto muito de trabalhar no alto rendimento, independentemente da modalidade, e que basicamente me permitiu entrar naquele contexto. Mas se não fosse a motivação, não me levantava às 5 da manhã na hora, não teria aberto a Farfisio, porque não tinha necessidade para tratar aqueles atletas. E há uma coisa puxa a outra. E de facto esse foi o melhor elogio que já me fizeram, e obrigado, Helena, por isso mesmo. E que basicamente traduz de uma forma simples aquilo que é o percurso de uma pessoa simples também. Sem dúvida. Acho que resumindo aquilo que nós tivemos aqui a fazer, eu acho que a simplicidade das pessoas leva à complexidade de um excelente profissional. Foi um orgulho enorme poder ter-te aqui esta hora e meia a conversarmos. Uma vez mais, muito obrigado. Mais horas houvessem, mais podcasts houvessem destes para te receber. Tu sabes que aquilo que eu te digo é sincero. Nós partilhamos o mesmo espaço, pelo menos esta época foi contínua. E é um prazer enorme poder ter tido aqui alguém como tu, que hoje considero meu amigo e que para mim já era uma referência na área da fisioterapia. E espero que tenham todos aproveitado a presença do Nuno. E uma vez mais, Nuno, muito obrigado pela tua presença. Umas últimas palavras, se quiseres. Muito rápido. Olha, obrigado, Pedro. As minhas palavras são só mesmo de agradecimento. Não só pelo teu projeto que é espetacular, e espero que continues, não só o projeto Physio Rock, mas todo agora o projeto de podcast e estas conversas que tens tido, que acho que enriquecem de forma muito significativa quem nos ouve e quem nos vê, sobretudo porque tem um contexto multidisciplinar, tem muitas pessoas que têm percursos diferentes e que podem deixar aqui a sua partilha de uma outra perspectiva, como hoje tive a oportunidade de fazer. Obrigado por isso, obrigado por me receber sempre tão bem, e muito, muito sucesso, e agora que isto volta à normalidade, para a gente voltar a trabalhar juntos. Tranquilo, aqui estamos. Nuno, um grande abraço e até uma próxima. Obrigado, amigo, um abraço. Um abraço. E aqui está, 10º episódio, desta vez com o Nuno Pina.
um excelente fisioterapeuta ligado à área desportiva, meu colega no Sporting Clube Portugal, ele no basquetebol, eu no hóquei patins. Tem a Forfisio, continua ligado à Federação Portuguesa de Natação, a preparar os Jogos Olímpicos de 2021. E, Nuno, muito obrigado. Espero que todos tenham aproveitado e aqui nos vemos todos juntos, uma vez mais, daqui a uma semana. Até já.